Antes de se transformar num cabo de freio, o fio máquina passou primeiro pela fieira. Vamos ver agora o que é a fieira. Fieira é uma ferramenta cilíndrica que contém um furo no centro por onde passa o fio. Veja que o diâmetro do furo vai diminuindo e fica com o formato de um funil. Aqui a gente pode ver um ângulo maior que o ângulo de trefilação, que facilita a lubrificação e a passagem do material, porque diminui o atrito entre o fio e o cone de trabalho. Aqui a gente vê o cilindro de calibração, que ajusta o diâmetro do fio. E finalmente o cone de saída, que permite a saída livre do fio. Agora que a gente já viu de perto a fieira, vamos conhecer as etapas do processo de trefilação. Tudo começa na laminação e usinagem para a produção do fio máquina. Depois, o fio máquina passa por uma decapagem mecânica ou química que retira os óxidos da superfície do fio máquina. E chega a hora do processo de trefilação. Se for necessário restabelecer a ductilidade, o material passa por um tratamento térmico de recozimento. Existem dois tipos de máquinas de trefilar. A mais comum é que faz a trefilação sem deslizamento via seco. Veja que o fio é puxado e depois de passar pelo furo da fieira, vai para uma bobina que acumula o fio antes de liberar a sua movimentação em direção a uma segunda fieira, onde o processo se repete quantas vezes forem necessárias para se conseguir a bitola desejada para o fio. No final, o fio é enrolado numa bobinadeira. Aqui a gente vê o funcionamento da máquina que faz a trefilação com deslizamento via úmida. Ela é usada para a trefilação de fios metálicos de pequeno diâmetro. Veja que o fio parte de uma bobina, passa por uma roldana e segue alinhado até a primeira fieira. Quando sai da fieira, o fio é puxado por um anel tirante e é enrolado nele com um número de voltas que dependa da força do atrito necessária para tracionar o fio através da primeira fieira. O movimento helicoidal do fio provoca seu deslizamento lateral pelo anel e o sistema prossegue para as outras fieiras e anéis. Ananias, para que você vai usar esses fios de arames que você me pediu, hein? Bom, eu juntei esse material aqui para a gente poder falar um pouco sobre as características e defeitos dos produtos trefilados. Os produtos trefilados se caracterizam pelo seu grande comprimento e pequena seção transversal. As barras têm diâmetro maior que 5 milímetros, já os arames ou fios têm diâmetro menor. Bom, os arames são usados na construção mecânica e os fios nas aplicações elétricas, é isso? É isso aí. Mas a gente tem que saber também que os produtos trefilados apresentam alguns defeitos típicos. Quer ver? Este é um diâmetro escalonado, um defeito causado por partículas duras retidas na fieira e que se soltam depois. Esta é uma fratura irregular com estrangulamento, causada por pouca lubrificação, por excesso de espiras no anel tirante, por anel tirante rugoso ou com diâmetro incorreto ou pela redução excessiva. Aqui, uma fratura com risco lateral ao redor da marca de inclusão, causada por partícula dura inclusa no fio inicial. Esta é uma fratura com trinca, aberta em duas partes, causada por trincas na laminação. Marcas em forma de V ou fratura em ângulo, causadas por redução grande e parte cilíndrica pequena, com inclinação do fio na saída. Inclusão de partículas no contato fio-fieira e inclusão de partículas duras estranhas. E, finalmente, a ruptura taça-cone, causada por redução pequena e ângulo de fieira muito grande, com deformação muito acentuada na parte central. Bom, a gente tem que ficar esperto, né? Porque se der de cara com algum desses defeitos, saber a origem. É isso aí. A gente tem que ficar esperto para tudo, Caio. E você? Ficou esperto na teleaula de hoje? Olha, antes de responder, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a extrusão e a trefilação. Viu que a extrusão pode ser direta ou indireta. E viu alguns defeitos desse processo. Viu o funcionamento da máquina de trefilar sem deslizamento e da máquina com deslizamento. E conheceu também a fieira, o componente mais importante da trefilação. E finalmente conheceu algumas características e defeitos dos produtos trefilados.
Bom, você viu nesta teleaula como a extrusão e a trefilação são importantes processos de fabricação no mundo moderno. Se você quiser ficar sintonizado com o mundo moderno, não se esqueça de ver o seu livro de estudos e fazer os exercícios. Assim você já vai aquecendo as turbinas. Até a próxima teleaula e tchau! A menininha tá craque na bike ali, hein? Galera, então é isso aí, ó. Né? A gente viu aí os processos, tá certo? Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui, botar minha carona aqui para a gente levar o último papo da noite aqui. E aí, bacana de ver? Então vocês viram lá que o processo de trefilação, né? A extrusão já comentei um pouquinho. A trefilação, então, ela vai produzir a partir de um arame chamado fio-máquina, vai produzir arames mais finos, logicamente mais longos, né? E o processo faz com que esses arames tenham, sim, aquela propriedade do encroamento. Então, eles se tornam arames mais rígidos, mais duros, mais fortes. E ali ele fala num certo momento, né? Fala, se precisar de dutilidade ou ductilidade após o processo, então você pode fazer um tratamento térmico de recozimento. Esse é um tratamento que seria o inverso da têmpera, né? Enquanto a têmpera a gente busca aprisionar os átomos de carbono ali para fazer com que o material fique mais rígido, né? No recozimento a gente faz com que esses átomos vão se libertando dentro da estrutura, né? Então mantém-se o teor de carbono, mas o carbono não fica aprisionado dentro da estrutura cristalina do ferro. Isso faz com que o material tenha mais maleabilidade. É aquilo que antigamente a gente via o pessoal fazer, né? Vai ter uma construção ali, então os pedreiros têm que usar bastante arame para poder amarrar as colunas, as vigas lá, aquela ferragem toda, né? Eles chamam de ferragem, a gente tem que chamar de assagem. Mas enfim, eles usam arame recozido. E hoje tem para comprar, você vai no depósito ali e compra o rolo de arame recozido de fábrica já. Mas antigamente não tinha, ou se tinha era muito caro, ou difícil de obter. Então o pessoal pegava arame comum, jogava numa fogueira lá, deixava acesa a fogueira, ainda assava umas batatas em volta lá no fim do expediente, e largava aquilo lá para o dia seguinte. Então a fogueira apagava sozinha, os rolos de arame ficavam lá. No dia seguinte os caras chegavam, tiravam aquele rolo de arame que foi, digamos, esfriando assim ao longo do tempo, né? Conforme a fogueira apagou. E aí ele estava com uma propriedade de ser bem mais maleável, bem mais dúctil. Isso é um processo chamado recozimento. Tá? Claro que na base da fogueira não tem controle nenhum de tempo, temperatura, nem nada. Por isso que é preferível comprar os arames já prontos aí de fábrica, né? Eu tive a chance de trabalhar ano passado, final do ano retrasado, um pedaço do ano passado, prestando serviço para uma empresa ali de Maringá, Paranafer, que tem uma linha de trefilação, então eles precisavam de um engenheiro que acompanhasse o processo lá, e aí um amigo meu que não pôde, na época, assumir essa função, ele pediu se eu podia ficar provisoriamente, eu fiquei, deu quase um ano lá atendendo os caras, depois ele conseguiu se ajeitar e hoje é ele que cuida lá, né? Mas foi bem bacana, eu conheci o processo, vi as fieiras de perto lá, então você vai fazendo, é bem do jeito que descreve aí mesmo, né? Você pega o fio máquina, tem que lixar ele para decapar, para poder tirar os óxidos e tudo mais, depois ele entra na fieira, vai para a primeira bobina, depois ele vai para uma segunda, então ele tem uma sucessão de fieiras ali, você não pode reduzir ele todo de uma vez, você reduz um pouco, depois reduz mais um pouco, vai fazendo um processo escalonado de 2 ou 3 etapas aí, geralmente é o que eles fazem. E aí enrola lá numa bobina, no caso deles eles tinham uma recartilha que marcava depois esse arame com frisos, né, porque como o que eles fazem lá são estruturas metálicas para construção civil, então esses frisos eles davam aí uma garantia de aderência do concreto na ferragem, né? Então eles usavam esse arame que eles reduziam o diâmetro lá, que por sua vez ficava muito mais firme, rígido, forte. Aí eles faziam testes de tração, tudo, e documentavam isso para poder terem a certificação deles. E depois, então, eles colocavam isso nas estruturas metálicas que eles montam lá. Então, você quer fazer uma coluna, uma viga, ele já tem tudo pronto lá, não tem que ficar amarrando ferro na obra, mas eles já têm
tudo feito por processo automatizado, né? Facilita bastante, economiza tempo e tal, e como eles fazem isso em grande escala, não acrescenta um valor tão alto assim a ponto de falar, eu não consigo pagar, né? Então hoje, até na construção, aqueles trabalhos mais artesanais já estão sendo deixados de lado aí, dando lugar a essas coisas que já vêm semi-prontas aí É o mesmo caso, né? Você consegue hoje comprar argamassa, já vem a areia, o cimento, tudo misturado ali, é só botar água e aplicar, né? Então, tem muito progresso aí. Tudo certo, galera? Perguntas, dúvidas, comentários, reclamações? Deixa eu ir desligando aqui a nossa gravação, porque nós não vamos seguir falando mais nada aqui de interesse quem estiver assistindo. A gente agradece aí. Parando aqui, parar a gravação.